Até o século XVIII, o mundo fazia o transporte de cargas e passageiros em carroças, carruagens, puxadas por cavalos, mulas e outros animais. Somente em 1801, no comecinho do século XIX, era inventada a primeira locomotiva pelo engenheiro inglês Richard Trevithick. Ele trabalhava nas minas de Cornwall, na Inglaterra, e desenvolveu uma máquina a vapor que puxava 5 vagões com 10 toneladas de carga e 70 passageiros, a incrível velocidade de 8 km por hora. A primeira linha de trem do Brasil foi construída na metade do século XIX. O então imperador Dom Pedro II contratou o Barão de Mauá para construir o trecho que ligava a Baía de Guanabara até a cidade de Petrópolis, no interior do estado do Rio de Janeiro. A segunda estrada de ferro foi em Pernambuco, entre Recife e a então Vila do Cabo, administrada pela primeira companhia inglesa que se instalou no país. Nessa época, o imperador Dom Pedro II contratou o engenheiro inglês Edward Price para a construção do trecho que ligava a cidade do Rio de Janeiro a Japeri e teria conexões com todas as regiões do Brasil através de vários ramais. Daí se estenderam até Minas e São Paulo, onde foram construídas grandes ferrovias, formando uma malha em direção ao Porto de Santos, para escoamento de produtos agrícolas. As ferrovias chegavam às vezes até as fazendas de café. A modernidade do trem só chegaria ao Rio Grande do Norte no fim do século XIX, com a construção da estrada Natal-Nova Cruz. Mas quem vai contar isso pra gente é o idealizador do Museu do Trem, Ricardo Tessuliano. Ricardo, como é que foi essa história das ferrovias no Rio Grande do Norte? O trecho Natal-Nova Cruz, que foi o primeiro trecho ferroviário do Rio Grande do Norte, ele foi construído, foi inaugurado entre o ano de 1881 e 1882, no final do século XIX, né? Esse trecho, ele foi explorado pela Brazilian and Railway and Nova Cruz Company, né? E depois ele foi arrendado pela GWBR, que é a Great Western Brazil Railway Company, né? E o segundo trecho ferroviário foi o trecho Natal-Ceará-Mirim, né? Esse trecho ele foi inaugurado no dia 13 de junho de 1906, às 7 horas da manhã, onde o presidente Afonso Pena inaugurou a Estação da Coroa, que foi a primeira estação ferroviária na margem do rio Potengi, né? E dali ele saiu para a cidade de Extremóis, inaugurou a estação de Extremóis e depois foi para Ceará-Mirim e inaugurou a estação de Ceará-Mirim. E depois as estações foram sendo inauguradas na sequência, né? 1907, 1912, 14, aí foi até chegar Macau, né? O que é que representou isso para o Rio Grande do Norte em termos de desenvolvimento? Peti, isso foi muito importante, porque na verdade a cidade, o crescimento das cidades se deu ali a partir da chegada do trem, né? O trem ajudou no desenvolvimento do estado, né? Ajudou no transporte de mercadoria, no comércio, ele ajudou a desenvolver o estado. A construção da estrada de ferro foi uma medida contra a seca. A ferrovia era uma novidade muito bem-vinda pela população. Foi no começo do século XX que a estrada de ferro interligando o Agreste com o Vale do Ceará-Mirim foi inaugurada. E em 1916, a velha ponte de ferro de Igapó começava a funcionar. Essa locomotiva, ela é a locomotiva Catita número 3, né? Essa locomotiva, ela trabalhou nesse trecho ferroviário Natal-Ceará-Mirim, né? E ela foi a locomotiva que inaugurou a ponte de ferro de Igapó em 1916. Por isso ela é uma locomotiva muito importante, muito histórica, tem um peso muito grande, até uma forte identidade conosco, porque foi ela que puxou o trem, inaugurando a ponte de ferro de Igapó em 1916. A bordo desse trem, nessa viagem inaugural, estava o governador do estado, Joaquim Ferreira Chaves, o seu vice, Henrique Castriciano. Câmara Cascudo estava no trem aos 10 anos de idade, acompanhado do pai, o coronel Câmara Cascudo. Estava no trem também o médico Januário Cico e os deputados federais eleitos em 1912, Juvenal Lamartine e José Augusto. A ideia de criar o Museu do Trem surgiu quando Ricardo começou uma luta para trazer a locomotiva Catita de volta para o Rio Grande do Norte, ouvindo as histórias dos ferroviários. Foi uma briga ferrenha com o estado de Pernambuco, né? Nós levamos 11 anos
para conseguir devolver a catita ao Rio Grande do Norte. Então, ao entrevistar esses ferroviários, no final de cada entrevista, o ferroviário via que o trabalho era sério e era a história deles, e ao terminar a entrevista, ele, rapaz, você aguarda aí um minutinho que eu vou aqui e volto já. Aí entrava lá dentro da casa dele, trazia um relógio de parede que tinha sido de uma estação ferroviária, trazia um carimbador de passagem de trem, um livro de ata, ou um telégrafo. Esses equipamentos você conseguiu adquirir? Eles vão fazer parte do museu? Sim. E aí, naquele momento, eu vi que não era só a catita, era todo um acervo da história da Estrada de Ferro que estava espalhado pelo estado. E aí foi quando surgiu a ideia de criar o Museu do Trem, né? Que é o Museu Ferroviário Manuel Tomé de Souza. Seu Manozinho, ele restaurou essa locomotiva por 2 vezes, além de ter salvo ela do corte. Quando foi em 1970, a Ponte de Ferro de Igapó ela foi ficando defasada, porque a cidade foi crescendo e tinha o tráfego de veículos, que ela, na verdade, a Ponte de Ferro de Igapó, ela foi projetada só para dar passagem a trens. E aí, numa parceria entre a rede ferroviária, e o governo do estado, que na época era o Monsenhor Wilfredo Gugel, eles construíram a primeira ponte de concreto sobre o rio Potengi, que é a ponte Presidente Costa e Silva. Essa locomotiva inaugurou a Ponte de Ferro de Igapó em 16. Seria importante que a gente inaugurasse essa segunda ponte com ela. E aí ela foi toda restaurada novamente e ela passou na frente da composição, inaugurando a segunda ponte construída sobre o Potengi, que é a ponte Presidente Costa e Silva. E em Recife estava tendo a obra do escritório sede da rede ferroviária. Em 1975, esse escritório foi inaugurado lá. E aí, quando estava terminando a obra lá, o pessoal da direção da rede, que estava aqui na inauguração da ponte, lembraram da catita e falaram, rapaz, vamos mandar buscar aquela máquina lá em Natal para ela ficar aqui na frente do prédio como uma peça de ornamento. E como eles tinham autonomia, que o escritório era Recife, a sede, eles tinham autonomia de manusear todos os bens da rede do Nordeste. Eles mandaram a ordem para aqui, para Natal, embarcar a catita para lá. E aí o Manozinho foi quem embarcou a catita, o reboque, para Recife. Então, Ricardo, vamos agora mostrar como é que vai ser esse museu, né? Certo, Petit, vamos sim. Prazer imenso. Ricardo, como é que vai ser esse Museu do Trem? Petit, esse museu ele vai ser abrigado aqui dentro do IFRN Rocas, porque esse prédio é onde vai funcionar o IFRN Rocas. Com a restauração das oficinas da Refesa para dar lugar ao IFRN Rocas, surgiu o lugar perfeito para abrigar o Museu do Trem. Inicialmente vai atender os nossos cursos técnico integrado, que são os cursos que o aluno, ao ter acesso aqui ao Instituto, faz o ensino médio juntamente com o curso técnico. E juntamente com isso o Museu do Trem, por a gente entender que um prédio como este, ele teria também uma responsabilidade, além da preservação histórica arquitetônica, também a questão da história da ferrovia. A obra de restauração das oficinas que recuperavam locomotivas e vagões da rede ferroviária está sendo conduzida obedecendo estritamente às normas do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico. Eu estou vendo que a restauração aqui está sendo feita nos mínimos detalhes, até essas telhas de época já chegaram por aqui. O mesmo vai acontecer também com esses equipamentos, essas máquinas, essas locomotivas? Petit, vai sim porque, por exemplo, o IFRN, ele é muito detalhista nesse processo de restauração. Então, você tem como exemplo aquele prédio da Rio Branco, um prédio que foi todo restaurado também pelo IFRN. Aqui vai ser a mesma coisa, não só o prédio, as obras do edifício, como também a restauração dos equipamentos, das locomotivas, das peças, dos faróis, de todo o acervo do museu. Então, Ricardo, vamos mostrar pra gente como é que funcionava uma dessas locomotivas? Vamos lá. Vamos sim, Petit. Ela funcionava a lenha, O combustível dela era a lenha, então aqui atrás ela tinha um tender onde vinha a lenha, cortada, e aqui em cima ia o maquinista operando, e essa fornalha aqui é onde o foguista era o trabalhador da locomotiva, que tinha, ele jogava a lenha na caldeira, então ele ia jogando a lenha aqui e até a locomotiva atingir lá a pressão. Tá vendo aqueles canos, aquela tubulação ali? A água ficava ali na frente. Então o calor ia para dentro daquela tubulação, esquentava a água que gerava o vapor, E o vapor era distribuído pelos cilindros e que movia. Aí é que dava o tchaca, tchaca, tchaca. Essa foi a história do trem no Rio Grande do Norte, contada pelo idealizador do museu,
Ricardo Tessuliano. Agora nós estamos aguardando a inauguração e também os VLTs que já começam a circular na nossa cidade. Mais uma modernidade para a nossa terra.